Há um rio dentro do peito que insiste em correr, mesmo quando a alma... Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. O mundo quer vender. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua presença. Milagre em papel de cor, mas o amor que é verdadeiro não precisa de motor. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua presença. E vamos iniciando mais um encontro hoje com Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. No Rio de Janeiro, vendaval acontecendo, vento do sul ao norte, do Rio de Janeiro, do norte ao sul, e o vento forte, produto, né, do desequilíbrio da nossa natureza, da realidade que nós vivemos, onde não se respeita o planeta. Uma hora a Terra reclama, como diz Dom Luciano Bergamin, você perdoa às vezes, Deus perdoa sempre, mas a natureza nunca perdoa, ela sempre manda a conta. Os ventos aí em pleno dezembro, parece até mês de setembro, e ventos fortes. Pelo que eu posso ver, já tem árvore que rebentou, quebrou, árvore que foi arrancada. Certamente as notícias estamos sabendo aí de regiões complicadas, porque o vento derruba a árvore na estrada. Traduzindo, é a realidade de uma natureza que reclama os maus tratos que nós, eu falo nós porque todos nós, eu também estou nesse meio, nós promovemos sem querer ou querendo mesmo. Lembrando a todos e a todas que ontem estava para ser pautada a tal da dosimetria, ou melhor, a tal da anistia, né, transvestida de dosimetria. E o Galber Braga, o deputado do PSOL, tomou uma posição que eu concordo com ele. Primeiro eu não concordava, achava que ele estava exagerando, mas hoje eu concordo com ele. Depois de eu ver os vídeos dele falando, depois de ver toda a situação, eu passei a acreditar que ele tem razão. Até porque são duas medidas diferentes que tomaram com ele. Quando lá os golpistas da direita conseguiram durante 2 dias atrapalhar o trabalho da Câmara, ocupar a cadeira da presidência, porque eles ocuparam em grupo, não houve polícia para eles. Ontem, o senhor Hugo Mota mandou que a polícia estivesse lá. Outra coisa, mandou tirar a imprensa de dentro do Congresso, dentro da Câmara, algo que não tem nada a ver. Mas alguém vai dizer, não, tá certo mesmo, ele é e vai por aí fora. E ele colocou verdades que não dá para acreditar que são verdades. Ele, por ter chutado o traseiro de um camarada dentro da Câmara, por falta de respeito com a mãe dele, e eu tenho mãe, você também deve ter, corre o risco de tomar 8 anos de punição, tendo seus direitos políticos cassados. Carla Zambelli, por ter puxado arma para um cidadão, por ter inventado golpe, né, do Delvac com a questão do hack de Araraquara, não vai sofrer punição, vai estar presa, então não tem como. Então eles já aplicam apenas diferente. Chutar o traseiro de um membro do MBL é mais grave do que você puxar a arma para um cidadão em plena Avenida Paulista. Também o caso do Eduardo Bolsonaro, o cara está lá fora do país com um mandato legítimo de brasileiro, de deputado brasileiro, chutando a traseira do Brasil, quando ele defende o tarifaço, quando ele diz que está organizando e ninguém faz nada. Então, a fala do Galber Braga tem todo o sentido. E eu não tenho como não concordar com ele. Não tem como dizer para ele. E outra coisa, a medida adotada no caso daqueles que ocuparam a mesa, né, a mesa da Câmara para obstruir a votação, ninguém falou nada. Ninguém disse nada. O pessoal achou isso tudo normal, tudo tranquilo. Parabéns, isso é assim que funciona. E você vê claramente isso acontecendo e todo mundo omisso. Mas é uma verdade que ninguém quer aceitar. Infelizmente, nós temos uma Câmara, depois do Rio de Janeiro, ontem,
que liberou lá o Bacelar, com 42 votos, inclusive votos de esquerda. Nós temos uma Câmara que não se respeita. São medidas diferentes. Amigos do rei, toda a honra e toda a glória. Inimigo do rei, pena de morte e ainda é pouco. Vamos nós para o Evangelho do dia. Se um dia eu for templo, que seja de amor e de... O Evangelho de hoje é um dos mais bonitos da história do cristianismo. Jesus se apresenta e se coloca à disposição falando sobre o fardo. Sabe, o fardo é algo complicado. Todo mundo gosta de fardo leve. Eu lembro até hoje, né, na época de caverna, quando alguém ia ter formatura e às vezes alguns malandros enchiam a mochila de travesseiros, a mochila militar, para poder ir para a formatura. Até que um dia o general chegou e pediu: ó, vamos ver o que tem aí dentro. Aí quando foi ver, meu filho, o negócio ficou feio. Muitos que são padres e bispos e diáconos e líderes religiosos em nossas igrejas têm a mochila cheia de travesseiros. Mas a mochila do povo, eles enchem de coisa pesada, de tijolo, de pedra. E ensina a pessoa que é assim que funciona, é assim que é certo, é assim que tem que ser. E faz isso de forma cotidiana. E Jesus, quando traz esse evangelho hoje, ele traz esse evangelho para dizer: olha, eu não concordo que você coloque a lei religiosa, o direito canônico, o catecismo, as normas litúrgicas acima. Número de velas, se 2 velas representa as 2 naturezas do Cristo, se é 1 vela representa a palavra que ilumina, se é 7 velas é a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, nos preocupamos às vezes com um ritualismo, esquecemos que o essencial é você acolher e saber acolher bem o outro. O Evangelho de hoje, quando fala de fardo, ele fala da realidade, às vezes, de muitos que têm depressão, muitos que têm problemas sérios na sua história de vida. O Evangelho de hoje nos questiona quem somos nós, em nossas escolhas, em nossas práticas, em nossas falas. Se nós somos aqueles que ajudam o irmão a aliviar o peso, somos aqueles que aumentamos a carga sobre o irmão, sobre o companheiro, sobre o amigo, sobre a família. Muitos que às vezes se dizem libertadores, que não existe um libertador, um Messias querido sem ser Jesus. Muitos querem tomar o lugar do Cristo se alegando os heróis, quando na verdade às vezes são os que mais contaminam, os que mais maltratam o povo. O Evangelho de hoje ainda nos questiona se nós somos aqueles que ajudam ou aqueles que atrapalham. Jesus, quando nos traz esse evangelho, Jesus, quando nos coloca esse evangelho, ele nos coloca por 2 motivos. Primeiro motivo, ele quer fazer uma crítica pesada ao modo religioso dos fariseus em dizer que isso é pecado, aquilo não é pecado, assim pode, aquilo não pode. O segundo motivo, que nós podemos dizer, com todo respeito aos demais que queiram, Jesus ele tenta trazer para a gente uma realidade. Ser cristão também é ter fardo, também é ter peso, mas com Jesus conosco, nós conseguimos carregar com mais leveza. Eu lembro até hoje de um amigo que deixou o ministério presbiteral, deixou de ser padre, e ele fala que quando ele deixou o ministério, foi o dia mais feliz da vida dele. Não é porque o ministério é ruim, é porque para ele aquilo era um fardo. Às vezes, carregamos fardos que não nos pertencem. Ainda entra a psicologia para nos lembrar isso. Fardos que são de outros. E não estou dizendo aqui não estou pregando aqui uma teoria do karma, não. Estou falando o seguinte: às vezes, o fardo que você recebe é maior do que a você. Por isso que muitas das vezes você vê aí líderes religiosos preocupados mais com o dinheiro do que com a pregação. Preocupado mais com o número de velas que pode ter no altar do que com o evangelho. Eu vou parando por aqui, peço a Deus nos abençoe, transformando tudo em fardo não, mas transformando tudo em graça, e na graça que Deus nos convida. Eu sou Daniel Nonato. Se eu me perder no brilho, que o rio me lave enfim.
me refaça em barro e graça, me devolva ao meu jardim. Tantas luzes, tanta pressa, tanta fome de aparecer. Mas a vida é o gesto simples de ficar.